Boa noite, Olá, professor. boa noite. Boa noite a todos. Depois ali de uma semana de prova, estamos de volta. Minha intenção é poder entregar a prova para vocês amanhã. Vou fazer uma correção ali. E hoje nós entramos num contrato novo. Estamos próximos do fim aí, em termos de matéria, né? Ainda temos alguns contratinhos ainda para olhar, mas já chegando para o fim do semestre. E um desses contratos que a gente começa hoje, ele faz parte da nossa vida. Tem um lado bom, realmente ajuda a atingir algumas metas, né? Metas econômicas, patrimoniais, quem sabe até alguns sonhos, né? Mas tem que ser usado com prudência, né? Tem que ser usado de forma adequada para não virar um pesadelo, porque é uma estrutura muito presente no sistema capitalista, né? E ele tem, sim, eu até diria, uma série de inclinações para produzir um estado de dependência, uma quase escravidão econômica. Então, tem que saber ser bem utilizado. É um contrato que, então, ele tem essa versão, né, que é a mais comum. Ele tem uma versão light e a versão mais usual dele. E que vem pelo genérico, chamado de contrato de empréstimo. Contrato de empréstimo. Bem define um contrato de empréstimo a primeira versão, que é a versão mais tranquila, por assim dizer, que é a do comodato. A primeira versão do contrato de empréstimo é o contrato de comodato. Comodato está previsto ali nos artigos 579, a 589 do Código Civil. E a gente poderia dizer que é um empréstimo de coisa infungível, gratuito, pelo qual o comodatário recebe emprestado para uso a coisa, devendo devolver ela ao final do contrato. Então, primeira coisa aqui nas características desse contrato, as partes. Tem o comodante, que é o sujeito que empresta, pode ser até alguém que só tenha posse, desde que ele tenha permissivo, né, para emprestar. Temos o comodante e temos o comodatário, que é quem recebe a posse da coisa para depois devolver ela. É um contrato gratuito e nisso ele se difere do quê? Da locação. Ele se difere da locação. Porque na locação nós vamos remunerar o uso do bem. E aqui não. Então ele é um contrato altruísta, né? Você empresta alguma coisa para alguém, empresta um carro, empresta um imóvel, empresta uma roupa, até dinheiro, quem sabe. Mas dinheiro vai entrar no mútuo. Aí é uma outra jogada. Você entrega, então, empresta um bem infungível. Aí é uma outra característica importante.
Infungibilidade do bem. Você emprestou o bem A, você quer o retorno do bem A. Você emprestou seu carro, você quer o seu carro. Você emprestou o notebook, você quer o seu notebook. Não quer outra coisa. Por isso que ele também acaba sendo um contrato personalíssimo. Quem recebe não pode passar para outro. Não pode transferir esse bem. Né? Porque ele já é algo altruísta, que você não vai receber nada. Ele é um contrato do tipo real. E é real por quê? Porque ele só se perfectibiliza com a entrega. Então, não existe promessa de comodato. Agora eu vou te cobrar, vou te forçar a emprestar para mim. Porque tu prometeu. Não existe promessa de comodato. Pode até ter perdas e danos, talvez, por ter induzido alguém a ter prejuízo. Mas não obrigar a pessoa a emprestar. Ele também é do tipo não solene, pode ser verbal. O problema do não verbal depois é a prova. Tem gente, por exemplo, que tem lá uma casa num campo lá e não quer contratar um empregado. Até porque, em princípio, não teria o que pedir, o que mandar, mas também não quer deixar sozinho. Ou eu deixo um caseiro lá cuidando, ou eu faço um comodato com alguém que tem interesse em plantar lá. Planta, colhe as suas coisas. É importante escrever esse comodato, porque a posse do comodato ela vai impedir, por exemplo, um uso capião. Daqui a pouco o sujeito diz, eu estou usando isso aqui há 10 anos, ele nunca me tirou, então ele aceitou, sabia que eu estava aqui, então agora eu tenho uso capião. Se você tem um comodato escrito ali, você impede esse uso capião. Então é importante, né, ter também essa questão aí do comodato em si. Ele é um contrato temporário. Né? Ele pode ser um temporário com prazo. O comodato se estende até 31 de outubro. Então, até lá, o comodatário tem a proteção da posse. Eu não posso chegar lá e tirar dele. Para eu tirar dele, eu teria que entrar em juízo e justificar. Quer dizer, ou ele inadimpleu, né? Tá quebrando as coisas, enfim, por exemplo. Ou eu tenho uma necessidade imprevista e urgente. Meu pai ficou doente, eu preciso desse imóvel para ele morar. Então, aí eu tenho que interromper o comodato antes. Ele é também sem prazo. Pode ser sem prazo. Pode ter prazo, mas pode não ter prazo. Vai usando. Tá, mas e aí que proteção eu como comodatário tenho? É uma proteção vinculada ao que seria o tempo necessário pelo uso concedido. Você não empresta um imóvel para alguém morar, que está com problemas de moradia, para ele te devolver em questão de dias. Pelo menos, imagina ali que uns 30 dias, um pouco menos, talvez, um pouco mais, para a pessoa ter investido até em trazer toda a mudança dela até o imóvel. Mas também, dentro dessa ótica, aí, poderia ser rompido antes se eu tiver uma necessidade urgente, imprevisível. Preciso do imóvel, por exemplo. Alguma dúvida aqui? Bom, um outro item aqui diz respeito às obrigações do comodatário. Primeira delas, e eu falo obrigações dele por quê? Porque o sujeito está usando de graça sem pagar. Primeira delas, conservar a coisa como se fosse sua, artigo 582 e 583 do Código Civil. Quer dizer, mesmo diante de força maior, eu não posso proteger primeiro o que é meu, para depois me preocupar com o que é do comodante. O sujeito me empresta a casa dele. Daqui a pouco está tendo uma enchente, vai inundar a casa.
Aí eu pego e só tiro as minhas coisas. Só deu tempo para pegar o que era meu. Pô, mas tinha coisas ali dentro dele que você poderia ter protegido também, que tu deixou em segundo plano, né? Isso é desleal. E aí o sujeito vai pedir um ressarcimento por essas coisas que o outro podia ter guardado também. Não usar para fins distintos. Eu emprestei um imóvel para ti e daqui a pouco tu está fazendo Airbnb com ele. Eu também vou pedir reintegração de posse. Restituir a coisa no prazo marcado. Não cobrar as despesas feitas pelo uso da coisa, artigo 584. Ah, queimou uma lâmpada aqui. Sim, tudo bem, queimou no teu uso. Repõe. Ah, tu me emprestou o carro e eu usei a gasolina e eu enchi o tanque. Sim, mas tu usou. Não é menor. Tu não está me dando um tanque a título de remuneração, tu está repondo o que tu usou. E se esse comodatário estiver em mora atrasado em devolver a coisa, eu posso cobrar perdas e danos, se eu provar que essa coisa, a falta dela, eu tive algum prejuízo. E também eu posso arbitrar um aluguel diário pelo tempo que ele demora. Né? Um aluguel de mercado pelo uso daquela coisa até ele me restituir. Então, são essas facetas aí do comodato. Pergunto para vocês, alguma dúvida aqui? Por enquanto, tudo certo, prof. Ok. E aí, tem um mútuo, que é a versão radical do empréstimo, né? E onde a coisa aperta. O comodato é a versão light do empréstimo, ele é gratuito, enfim, tranquilo. E o mútuo está ali nos artigos 586 e 592 do Código Civil. E aí ele tem características. Primeiro, o mútuo envolve um bem fungível. Então, já não é um bem específico e eu não vou devolver a mesma coisa que eu peguei emprestado. É um bem fungível. Em geral, a gente usa para dinheiro, mas não é só dinheiro. Se alguém me empresta uma nota, me empresta R$100 e me dá uma nota, eu não vou devolver a mesma nota, eu vou usar ela. Então, eu vou ter que me guiar pelo quê? Pela qualidade, quantidade e gênero, como se fosse uma coisa incerta, não podendo dar o pior nem o melhor. Não precisando dar o melhor, mas nem não podendo me libertar entregando o pior. Então, já tem essa diferença em relação ao comodato, que aqui é a fungibilidade do bem. Outra questão, gratuito ou oneroso. Pode ser também, posso emprestar dinheiro a título gratuito. O que significa? A pessoa vai me devolver a mesma coisa que eu entreguei para ela, no máximo com correção monetária. Mas, quando se trata de empréstimo de dinheiro, o artigo 591 do Código Civil diz que presume-se oneroso. Então, se você empresta dinheiro e não fala nada, ele é oneroso. Isso te permite fazer o quê? Cobrar juros pelo período de uso do bem. Ele pode ser gratuito ou oneroso. Para um empréstimo de dinheiro ser gratuito, tem que fazer um documento ali dizendo que é gratuito. E, no fim, esse contrato ele vai levar ao quê? A que ideia? Que se trata de um empréstimo de consumo que transfere a propriedade da coisa. Artigo 587 do Código Civil. Eu tenho que devolver ela, mas ele é um empréstimo de consumo. Eu vou consumir a coisa e devolver na mesma quantidade, qualidade e gênero. Ele pode ser também não solene, pode ser verbal.
Mas pensando em contratos bancários, você vai fazer sistema financeiro de habitação, tem que ser por escrito. Um banco vai fornecer dinheiro para consumidor, ele tem que descrever as cláusulas restritivas, taxa de juros, entre outras coisas, para ele poder chegar onde ele quer. Buscar tudo aquilo de crédito que ele quer. Então, vai depender aí do que a lei vai solicitar para uma ou outra ocasião. Se não houver nada, aí bom. Entre amigos, o empréstimo de dinheiro pode ser verbal. O ruim depois é provar. Ele também é temporário. Artigo 592. Se for em dinheiro, por exemplo, e não tiver prazo para devolução, é de 30 dias. E aqui tem um outro artigo, que é o 588, sempre aparece aí para a OAB, concurso, que diz o seguinte: sem prévia autorização do representante, né, de quem tem a guarda do menor, o empréstimo feito ao menor não pode ser reavido dele nem do fiador. Então, é um empréstimo a título perdido. Aí tem o artigo 589, com algumas exceções, uma delas ali é o menor ter falseado a idade, aí você poderia reaver. Ou se ele teve um benefício com o uso desse dinheiro, emprestou 10 mil lá para o menor, o sujeito comprou criptomoedas e transformou 10 mil em 200 mil reais em questão de semanas. Se não cobrar nada dele, é enriquecimento sem causa. Então, aí eu poderia reaver. Então, o 589 é exceção para o 588. Ok, aqui. Tranquilo? Bom, e aí a gente vai agora para o cenário que realmente mais assola. Vocês devem ter experiências próprias ou de parentes e saber como é duro carregar o peso de um piano de um financiamento. E uma coisa é você pegar dinheiro para investir na produção, e daqui a pouco não deu certo, né? Ou talvez para comprar um bem um pouco mais sólido, ainda que sem grandes roupantes. Outra coisa é você entrar num jogo de consumo desvairado, sem necessidade, por exemplo, e topar pagar 16 mil reais num novo iPhone 13 e aceitar que isso seja parcelado em 30 vezes, o que vai acontecer com juros e outras coisas, né? Se ele disser, não, é o mesmo preço parcelado, então ele está cobrando juros já em cima do preço à vista. E aí teria que pedir um desconto. É um produto que você vai pagar, então, 30 meses, 2 meses, 2 anos e meio, sendo que no primeiro ano ele já vai encontrar uma certa defasagem, vai ter alguns problemas. E aí você, dependendo da taxa de juros, aí você compra um iPhone 13 por 16 mil e depois termina pagando 30. Um horror, né? Se endividar totalmente para um telefone celular. Ele tem que fazer alguma magia ali para realmente justificar. E aí, claro, começa um tormento. Daqui a pouco o sujeito entra numa bolha de dívidas que ele não sai mais. Nossa questão de juros, ela começa, o debate, ele começa lá com o Código Civil de 16. Código Civil de 16, primeira lei civil no país. Até então, a gente usava, em parte, legislação de Portugal, ordenações.
Acho que as últimas eram as ordenações filipinas ainda, que eram lá dos reis de Portugal. Isso que a gente já tinha república, né? O artigo 1262, ele dizia o seguinte, olha, se você fizer empréstimo de dinheiro e não botar cláusula dizendo que você vai cobrar juros, o contrato é gratuito. É um mútuo gratuito, então tu só vai ter que devolver o dinheiro que tu tomou emprestado. Sem cláusula é uma obrigação natural, tu não consegue cobrar os juros. Então, presunção de gratuidade. Ao contrário de hoje, presunção de onerosidade. E se a gente fez o contrato e não botou a taxa de juros? Aí seria de 6% ao ano. Uma barbada, né? Você pega aí juros de cartão de crédito, 350%, 400% ao ano. Imagina 6% ao ano. 0,5% ao mês. Isso é coisa só para americano, europeu, brasileiro. É muito difícil você ver isso, é muito raro. Mas essa é uma primeira visão, né, do Código Civil. Posteriormente, nós tivemos, nessa questão de empréstimo bancário, mútuo bancário. No mútuo, a gente tem o mutuante, quem empresta o dinheiro, e o mutuário, quem recebe com o dever de restituir. Nós temos, no finalzinho da década de 20, 1929, a quebra da Bolsa de Nova York. A quebra da Bolsa de Nova York. E isso afeta os Estados Unidos, o mundo inteiro, o Brasil também. Foi o chute que precisava para a ascensão de Hitler e nazismo na Alemanha e colocar o mundo na devastação da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha estava se recuperando depois da Primeira Guerra, estava começando a mostrar uma reação, e aí veio a quebra da Bolsa, aí liquida o pouco que eles já tinham, fecha a empresa, fome e miséria. Aí vem um maluco lá esbravejando um nacionalismo ufanista, e o pessoal compra esse ticket e enfim, gera tudo que gerou. E a nossa versão de reação, né, na quebra da Bolsa, uma delas é a lei de usura, que diz que a cobrança de taxas superiores a 12% ao ano era crime de usura e levava à nulidade do contrato. Então, cobrar mais de 12% ao ano, quem emprestou dinheiro não cobraria os juros. Mas isso não tinha acesso à população, não servia para a população. Mas por quê? Nessa época você não entregava dinheiro à população, que nem tinha garantias para pegar isso, e nem também teria muito o que fazer com essa verba, né, a não ser a subsistência. Né? Então, quem tomava dinheiro era grande empresário, fazendeiro, os comerciantes. Mas para essa turma aí, para alguns deles, apertou diante da quebra da Bolsa, e eles precisam de capital de giro para produzir. E eles foram se queixar lá no presidente da época, Getúlio Vargas, e dizer, olha, com essas taxas de juros do mercado aí não dá. Vai ter que meter a mão nisso, vai ter que fazer um dirigismo contratual. Pressão daqui e dali, ele fez a lei de usura e disse, olha, acima de 12% ao ano não pode cobrar. Então, ele deu uma amarrada, né, nos bancos. Não é todo mundo que consegue chegar em banco, né, por conta das garantias, comprovante disso e daquilo. Né? Aí as pessoas... Hoje eu já não sei mais se tem muito isso. Hoje até a gente vê um facilitador muito grande, né, deles entregar juros a qualquer preço para qualquer um, mas antigamente era muito usual as chamadas casas de penhor. Você levava um bem teu, deixava lá, ele te pagava menos do que valia. Se até um certo momento tu não buscasse, ele vendia.
Isso é bem representado naquele seriado Trato Feito. Eu acho que os caras estão há 10 anos no ar. A família do pessoal lá, dono de uma casa de penhor em Las Vegas, que é muito sintomático, né? Uma casa de penhor em Las Vegas, onde o pessoal deixa lá o seu patrimônio lá. Ali eles mostram a venda, a negociação, né? Mas casa de penhor é para você deixar um patrimônio e ele te dá um dinheiro e aí eles vão tentar lá a ilusão, a sorte de que vão tirar uma grana num cassino. É difícil, né? O cassino nunca perde. Mas o pessoal vai lá, penhora e vai jogar. E nos Estados Unidos sempre foi muito comum essas casas de penhores, justamente porque o pessoal não tinha condições de chegar ao banco, né? Não tinha garantias para apresentar ao banco. E restava fazer esse jogo. A única garantia que o cara tinha era uma joia, era um relógio mais caro, um anel, enfim. E isso ele deixava penhorado. Mas aí a gente dá um salto no tempo, vai parar lá na década de 70. Lá na década de 70 a gente encontra o STF falando sobre esse tema. E o STF tem lá uma súmula, que é a súmula 596, em que ele diz que as disposições do decreto 22.626 de 33 não se aplicam às taxas de juros e outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições financeiras públicas ou privadas que entreguem o sistema financeiro nacional. Então, aqui o STF estava dizendo o quê? Ele estava dizendo que ele estava criando dois tipos de agiota. Quer dizer, a palavra agiota ela é pejorativa, mas, na verdade, ela tem um sentido técnico, que é quem cobra ágio, né? Em cima de alguma coisa. Os juros é um ágio. Às vezes o pessoal vai comprar carro, não tem, né? E hoje está faltando peça no mercado, os carros estão demorados. Tem concessionária que cobra um ágio, um valor a mais, aproveitando-se do teu desejo, necessidade. Né? Então, tem o agiota legalizado e o não legalizado, e o banco é o legalizado ao ponto de que ele poderia cobrar a taxa de juros que ele bem entendesse. E já uma outra pessoa física ou jurídica que emprestasse dinheiro e não fosse banco, cairia na lei de usura e aí responderia por crime, o contrato seria nulo, enfim, teria uma série de ressalvas. Bom, aí o que acontece? A gente tem aí uma inflação galopante na década de 80, uma década economicamente perdida para o Brasil, especialmente. E para sair desse sufoco, a gente acaba redemocratizando o país. Uma pressão, né, por essa redemocratização, também impulsionada pelo grande problema econômico. E a Constituição vem aí com uma promessa de melhoria da vida das pessoas em uma série de sentidos. E o Constituinte originário cria um dispositivo, parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição Federal, em que ele diz que em empréstimos bancários, a taxa de juros reais não poderá ser superior a 12% ao ano, sob pena de responder à lei de usura. Então, quer dizer, ele resgatou, né, a lei de usura, que era aplicável, mas deu um novo contorno, sufocando a posição do STF e dizendo, olha, empréstimos no máximo 12% ao ano. Claro que aí enlouqueceu o sistema financeiro e eles entraram com uma ação declaratória de inconstitucionalidade, uma DIN, ação declaratória de inconstitucionalidade, número 4, uma das primeiras ADINs, em que em 93, julgada pela STF, ele diz, olha,
esse dispositivo não é auto-aplicável. Então, ele não tem eficácia até que seja redigida uma lei prevista lá no caput do artigo 192 da Constituição Federal, que vai regular o Sistema Financeiro Nacional. Essa lei até hoje não saiu do papel e nem vai sair, porque o banco não gosta de regulação nenhuma. Então, né, essa lei tinha um lobby impedindo ela, e o STF estava tirando a força desse dispositivo, muito embora estados como o Rio Grande do Sul operassem de forma diferente, porque não era uma época em que a DIN era vinculativa, né? Aí depois vem a súmula 648 e a súmula vinculante número 7 do STF, já trabalhando em cima do quê? Em cima do revogado parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição Federal. Nós tivemos, em 2003, a emenda constitucional número 40, que varreu o 192. Ficou só o caput dele. Uma lei complementar irá regular o Sistema Financeiro Nacional. Nunca foi editada tal lei. E o resto desapareceu. Inclusive o parágrafo 3º, que era reputado não auto-aplicável, foi extinto. Mas, como eu disse para vocês, não precisava nem o STF falar isso, né? Mas como eu disse para vocês, nós temos uma DIN 2591. Nós temos uma DIN 2591 em que os bancos resolveram atacar o CDC. Porque, como eu disse para vocês, tinha tribunais continuavam usando a Constituição Federal, enquanto o parágrafo 3º do 192 não era revogado, dizendo que a lei de usura era um limitante para a concessão para a cobrança de juros remuneratórios em cima do dinheiro emprestado. E o CDC abria muito isso, porque o CDC, em vários dispositivos, ele diz que o consumidor não pode sofrer desequilíbrio. E o parágrafo 2º do artigo 3º do CDC dizia que o CDC, Código de Defesa do Consumidor, se aplica a bancos. Depois de 10 anos de vigência do CDC, os bancos entraram com uma DIN no STF dizendo, olha, o CDC é inconstitucional. Ele não poderia dizer no parágrafo 2º que ele é aplicável a banco, porque tem uma lei complementar que vai regular a vida dos bancos, que está lá no 192 da Constituição Federal, muito embora nunca tenha sido editada. Imagine tirar o CDC do foco dos bancos. Justamente um dos setores mais reclamados e que mais traz problema, né? Imunizá-los de uma lei que é uma lei de resgate, cidadania, de proteção do consumidor vulnerável. Seria um absurdo, né? Um retrocesso total. O STF, por maioria, julgou improcedente essa demanda. O CDC é aplicável plenamente a bancos. Bom, então, a turma ia de CDC quando ele falava que o consumidor não poderia sofrer desequilíbrio, etc. Só que aí o que acontece? Nós tínhamos um período nosso que no Rio Grande do Sul, que era um estado da resistência, em que cada 10 demandas, 8 eram julgadas favoravelmente ao tomador de crédito. Mas julgadas assim, de reduzir a 12% ao ano a taxa de juros, e se o sujeito já tivesse pago a mais do que seria o resultado de 12% ao ano durante o período de empréstimo, ele ainda ganhava direito de reaver esses valores pagos a mais, em alguns casos até em dobro. Então, bom, o sujeito recebe em dobro, ou recebe o que pagou a mais. O simples fato de cair para 12% para uma dívida que ele ainda estava pagando já é uma baita mão na frente. Entrava com a ação, já de cara conseguia eliminar para sair do SPC de Serasa, enfim. Só que isso, durante muito tempo, não chegou no STJ. O STJ tinha uma visão pacta sunt servanda, cumpra-se o contrato como foi feito, né? Tinha uma visão pacta sunt servanda, mas essas demandas não chegavam aí.
Ele barrava lá com a súmula 5 e 7, dizendo que não faria reavaliação de provas e direito. E o TJRS começou também a mudar um pouco. Aquela posição acolhedora, ações revisionais de juros, ele começou a mudar e começou a ir por uma linha STJ. E isso foi gradativamente acabando com as ações revisionais. Hoje você entra ali mais numa ideia de levar a um acordo, né? Embora agora nós tenhamos uma lei alterada, um CDC alterado com regras que nós vamos falar sobre superendividamento. Regras de prevenção e tratamento a superendividamento. É onde dá hoje para se apoiar. E no TJRS, nós pegamos aqui, numa análise da professora Judith Martins Costa, um artigo sobre regimes de juros no novo direito privado brasileiro. Ela pegou ali julgados de câmaras do TJRS e fez 4 grupos. Chegou uma época em que as ações revisionais de juros elas eram mais de 50% do trabalho do TJRS. Você soma crime, servidores, fiscal, família, revisional de juros era mais do que todos esses somados. Então, era muita ação que tinha. Mas, quando os ventos começaram a parar de soprar favoravelmente aos mutuários, tomadores de crédito, e antes do golpe final, nós tínhamos ali 4 versões, 4 opiniões distintas ali, envolvendo o TJ. O primeiro grupo da 11ª Câmara Civil, indo pela Pacta Sunt Servanda, dizendo: vale a taxa de juros que for contratada. Ajoelhou, tem que rezar, senão o contrato paga. Revisão 0. 13ª, 14ª e 19ª Câmara Civis aceitam a incidência do CDC sobre mútuo de dinheiro. É razoável a taxa de 12% ao ano. Paraíso do consumidor. Imagina pegar um cheque especial de 300% ao ano, cai para 12%. 15ª e 17ª, em princípio, assinou, pagou, mas eu aceito que tu comproves o desequilíbrio contratual ou lucro excessivo do banco, mas sem dizer muito como isso seria feito. É uma pena que não se aplique aqui a figura da lesão enorme lá do artigo 157 do Código Civil, que diz que a parte sobre necessidade por inexperiência se obriga a uma prestação manifestamente desproporcional. Isso levaria, né, à nulidade dessa obrigação. Os romanos usavam isso, né? Eles consideravam absurdo você pagar o dobro do que vale um bem. Aqui você toma crédito, você paga 10 vezes o que vale um bem. Então, é 5, 10 vezes. Então, enfim, ficou um artigo meio insonso, esse 157, porque ele não encontra muita guarida para ser usado. A 18ª e a 20ª Câmara Cíveis vão dizer o quê? Taxa de juros que excede a 12% ao ano não implica a necessária abusividade. Tem que provar essa abusividade. Aí eles falam na taxa média do Banco Central. Mas o Banco Central não diz, não regula a economia dizendo qual é a taxa média de juros. Ele apenas recebe informações das instituições financeiras que dizem, olha, em maio, eu apliquei 15% no cheque especial, Santander, Banco do Brasil, eu apliquei 16%, o outro aplicou 14%. Aí você pega ali os 10 maiores e faz a média. E aí, por que você faria uma ação revisional? Daqui a pouco, a média deu 15% ao mês e você está pagando uma taxa de 30%. Hoje você pega aí financeiras aí como a Crefisa, a Jeep, mesmo com crédito consignado, que cai, né, na pensão do sujeito, você vê ali 500% ao ano, dependendo do caso, 1000%. Quem é que cobra 1000% ao ano de taxa de juros?
É uma coisa de uma ilicitude atroz, né? E ali você tem um espaço muito grande para revisar, né? Se você vai comparar com outras taxas que também são elevadas. Então, se você consegue comprovar essa discrepância, você conseguiria revisar, e aí você passa, então, a sofrer o chamado desequilíbrio contratual, artigo 51 do CDC, inciso 4. E aí tem a orientação do STJ. Alguém tem alguma dúvida aqui, gente? Quer fazer alguma colocação? Fica à vontade. Professor, até quando mais ou menos é usual o tomador de crédito querer revisar, assim, até quantos por cento você pode ter visto, assim, na tua experiência prática mesmo, que as pessoas costumam revisar? Não tem uma taxa, assim, que as pessoas costumam revisar ou depende muito do caso? Não, antigamente o pessoal usava 12% ao ano. Depois que, né, ficou bastante enraizada a posição que a gente vai ver do STJ, no sentido da taxa média de mercado, se você for fazer uma revisão, você vai ter que ficar nessa taxa média, pegar os 10 concorrentes, né, que operam nessa faixa e pegar ali um número médio e mostrar que o que você está sendo cobrado é além dessa média. Aí você talvez consiga revisar alguma coisa e reduzir um pouco da dívida. Mas, de resto, você não vai ter grandes êxitos, a não ser tentar forçar para ver se sai um acordo, alguma coisa assim. Seria por aí. Ok aqui? Alguém tem mais uma colocação? Voltando ali, aí nós caímos no STJ. O STJ é o seguinte, o STJ já vinha falando, súmula 296, 294, aplica-se a taxa média de mercado como padrão de justiça, quer dizer, um mercado que se autorregula. Se todo mundo combinar no crédito direto ao consumidor, quanto é que nós vamos fazer em agosto? 15%. Então tá, esse é um padrão de justiça. Na verdade, o STJ não quer se meter na regulação do preço da concessão do crédito. O judiciário não quer se meter, embora em outras épocas o tenha feito. Aqui nós temos um caso de 2003, taxas de 9,90 a 13,58 ao mesmo significam necessariamente um abuso, né? Porque ele não está pagando, né? Porque é um horror isso aqui. Mas aí nós tivemos um recurso repetitivo no STJ, 106, 15, 30. 106, 15, 30. Previsto uma técnica inserida lá no artigo 543C do antigo CPC, hoje, né, já num outro dispositivo específico, com o CPC de 2015. Um recurso repetitivo, que ele não julga fatos, não julga fatores particulares. Ele apenas relaciona temas que ele vai analisar e vai dar a posição dele à STJ e que os outros a sigam. Então, vamos analisar juros remuneratórios, capitalização de juros, percentual de mora, comissão de permanência, possibilidade de inscrição do nome do devedor em cadastro negativo e possibilidade de decretação de nulidade de ofício. Desses 6 temas, caiu capitalização e comissão de permanência, ficaram para outros julgados, outros recursos repetitivos. Mas o 1, o 3, o 5 e o 6 aqui foram elaborados. Também não serviria essas orientações aqui para crédito rural, industrial, bancário, comercial, cooperativo de créditos, sistema financeiro de habitação e contratos de crédito consignado. E aí, a primeira conclusão. Juros remuneratórios, que é o fator principal da ação revisional de contrato de mútuo bancário, chegando ao ponto de ser chamado ação revisional de juros. Tanto é a importância dele.
Bancos não se sujeitam à limitação estipulada na lei de usura, e 12% ao ano por si só não indica abuso. Ok. Inaplicáveis aos juros remuneratórios de contratos bancários, o artigo 591 e 406 do Código Civil. O 591 diz o seguinte: se o empréstimo de dinheiro, no caso do empréstimo de dinheiro, presume-se que ele é oneroso. Mas se nenhuma taxa for prevista, recorre-se ao 406 do Código Civil, que vai nos mandar para o 161 do Código Tributário Nacional, e que na prática seria usar 12% ao ano. Então, o 591 está dizendo que empréstimo de dinheiro é presumidamente oneroso, mas a taxa de juros, se não prevista, será de 12% ao ano. E o STJ diz, não, isso não se aplica. Então, significaria que você faria um empréstimo bancário com o banco e, mesmo sem uma taxa de juros prevista, ele poderia cobrar a taxa média de mercado. Os concorrentes protegem ele. Bom, se você conseguir mostrar que há um abuso específico no seu caso, exemplo, juros que supera a taxa média de mercado, e que é o caso, por exemplo, de ações contra a Crefisa, nas taxas de quase 1000% que ela aplica, ali você entra e ganha, que é muito discrepante. Então, se você mostra essa discrepância, essa desvantagem exagerada, você consegue reduzir a taxa de juros. Não descaracteriza a mora. O ajuizamento de ação revisional significa que antigamente você entrava com ação revisional e pelo menos aquela sua inadimplência era estancada. Mesmo que você perdesse a ação, a partir do momento que você entrava com a ação, o restante dos juros seriam calculados a uma base de 12%. O fato de você entrar com a ação não faz com que você deixe de pagar. E você continuará em mora, salvo se lá na frente você provar que o banco estava abusando, que você tinha razão. Mas é um negócio mais arriscado. Juros moratórios, aqui usou o CDC. Além de juros remuneratórios, ele pode cobrar juros moratórios, 1% ao mês. Inscrição de inadimplentes. Antigamente, o sujeito entrava com a ação, saía. Hoje você vai pedir uma liminar, aí você já tem que provar ali com cálculo, dizendo que aonde é que o banco exorbitou, qual é o valor correto e se apresentar já para pagar o valor correto. Aí você conseguiria uma liminar para sair do cadastro negativo. Embora hoje o cadastro negativo nem seja o mais forte, né? Eles estão mais de olho na tua capacidade de pagar. Por isso, hoje, o que está mais importante é o cadastro positivo. Quanto você é capaz de pagar e manter-se pagando, aí você interessa ao mercado. Aceitam até quem tem capacidade de pagar e tem uma outra dívida inscrita, do que alguém que tem uma ficha limpa, mas também não tem um histórico de bom pagador, porque não faz operações de crédito, não toma crédito, enfim. Esse sujeito não interessa tanto ao mercado. O mercado se adapta àquilo que ele quer, né? Ele faz as escolhas dele. Temos também a questão das orientações de ofício. Se você faz um contrato de plano de saúde, seguro, consórcio, qualquer coisa com o consumidor, e esse contrato ele tem uma nulidade, o artigo 168 do Código Civil diz o quê? Nulidade absoluta se decreta de ofício. Porque é um mal tão grande que interessa toda a sociedade. Então, não precisaria aquela vítima da nulidade apontar ela e pedir a decretação. Se ela esqueceu de fazer isso, o juiz vai lá e decreta. No artigo 51 do CDC, o artigo das cláusulas abusivas, e lá diz que cláusulas abusivas são nulas de pleno direito e são, portanto, nulidades absolutas. Então, qualquer contrato que você fizesse que tivesse uma cláusula
abusiva, nula de pleno direito. Se o advogado não falou, se o cliente não falou, o juiz olha e decreta. Exemplo, um foro diferente do domicílio do consumidor, ele poderia ir lá e decretar de ofício, vai ser o endereço do domicílio dele para discutir a demanda. Não. Mas aí o STJ diz o seguinte: juízes de primeiro e segundo graus, se eles observarem uma nulidade num contrato de consumo, de concessão de crédito envolvendo o banco, uma cláusula abusiva, que não foi objeto de debate e pedido na petição inicial, eles não podem decretar de ofício a nulidade, tem que ficar quietinho. E aí a gente pensa, né, mas por que essa blindagem bancária, né? Quer dizer, se eu vejo uma nulidade absoluta no contrato bancário, eu tenho que ficar quieto. Isto não é interpretação da norma. Isso é uma nova redação para a norma, porque essa orientação afeta o artigo 168 do Código Civil e o 51 do CDC. Complicado isso. Isso deu margem depois. Pode perguntar, Yuri. Professor, essa orientação ela é vinculante? Tem que ser seguida? Olha, ela está sumulada. Então já tem meio que um recado dizendo que tu não precisa seguir, mas o sujeito pode levar isso até o STJ. E lá eles vão confirmar. Esse é o problema. Mas, claro, tu pode tentar, como julgador, dizer não, não vou por essa linha, acho errado. Não é vinculante. A esse ponto aí, poderia manter essa orientação diferente, porque o recurso especial não tem a mesma vinculação de um resultado de ADIM. Então, a ADIM ela tem mais potência do que um recurso especial, mas o destino está meio que contado, né? E pegou feio isso. Depois essas orientações aqui se transformaram em súmulas ainda para facilitar o manejo delas. A capitalização acabou indo para outro lugar. Não foi objeto de análise desse RESP aí que eu falei. A capitalização é a forma de cálculo de juros, os chamados juros compostos. Quando um banco te empresta dinheiro, R$10.000, a uma taxa de 10% ao mês, por exemplo, esses R$10.000 a cada mês, né, tá gerando mais R$1.000. Né? Então, a cada mês, num cálculo de juros simples, que passa a cada mês, tem uma incidência aí de R$1.000, né, salvo se você for amortizando a dívida, pagando ela. Se o cálculo é de juros compostos, você faz incidir esse percentual sobre o resultado acrescido do mês. Né? Então, se a dívida era 10.000, 10% a taxa de juros ao mês, no mês seguinte já é 11.000, né? Porque recebeu ali 10%. E aí os próximos 10% eles não vão incidir em cima de 10.000, eles vão incidir em cima de 11.000. E depois de 12.000, 13.000 e assim vai. Então, isso representa muito na dívida. Tirar uma capitalização é de 20% a 30% de diferença da dívida. Tem uma representatividade bem grande. Temos aqui as súmulas que são resultado, né, desse RESP repetitivo que eu falei para vocês. Depois vocês deem uma lida ali. Temos a comissão de permanência, que ficou para um outro RESP. Comissão de permanência são os juros remuneratórios que o banco continua cobrando depois que a dívida se venceu. Ele só não poderia misturar isso com juros moratórios e correção monetária, tem que escolher. No fim, eles jogam tudo junto. Tá? E aqui tem um fator, talvez, para reduzir um pouco a dívida, né? ao haver esse somatório de encargos. Né? O CPC de 2015, inclusive, artigo 330, ele diz que é inepta inicial se na ação revisional de juros você já não discriminar os pontos que você acha abusivos, né? E trazer um cálculo ali mostrando
qual seria o equilíbrio, né, essa justiça que você busca, né, e se apresentar também para pagar em juízo as parcelas não controvertidas, sob pena de a inicial bater e voltar por inépcia. Os slides, sim. Aliás, vou até botar aqui para vocês, antes de eu botar lá, no Moodle, mas já deixo liberado. Aí, a gente, antes de eu chegar nas novas regras, né, o que seria a boia de salvação, aí, nós temos um artigo interessante, que agora já está alterado para melhor, que era o artigo 52 do CDC, que dizia o seguinte, olha, sob pena de ineficácia, essa interpretação que se dava, o consumidor tinha que ser informado prévio e adequadamente na concessão de juros, de empréstimo com juros, sobre a soma total a pagar com esse financiamento. Quer dizer, tu mostrar para o sujeito, olha, se tu for financiar esse carro aqui em 5 anos, tu vai pagar 2 carros. Sendo que quando tu terminar de pagar 2 carros, o teu vale a metade do preço normal. É um bem que se desvaloriza muito rápido, né? Mas pelo menos mostra para o sujeito, né? Quer, é isso que vai acontecer, é isso que tu quer. A maioria das pessoas não presta atenção nisso. E aí o sujeito fica pagando, aí chega uma hora, mas eu não paro de pagar, claro, tu não está amortizando nada. As pessoas não se dão conta. Mexer com crédito é um serviço perigoso, pode quebrar a tua vida. Você vira um escravo financeiro. Bom, aí o que acontece? Tem um julgado aqui interessante, já antigo do TJRS, que dizia, olha, esse contrato aqui, eu estou trazendo a revisão, primeiro, ele não tem taxa de juros prevista e nem capitalização. Eles olharam ali, não tem a taxa de juros prevista, mas seguindo a orientação do STJ, então aplica-se a média do mercado. Então, os concorrentes salvam o banco. Mas e na capitalização? Bom, no caso concreto, eu não estou vendo capitalização nenhuma. Não tem capitalização. Então, ela não pode ser cobrada. Pô, já deu um alívio ali de 20%, 30% no valor da dívida, né? Aí os bancos tanto apanharam em cima disso que hoje os contratos, né, eles põem ali juros calculados, juros sobre juros, capitalização, etc., para deixar bem claro que eles vão cobrar assim. Tem um case aqui, um case interessante. Inexigibilidade de dívida derivada de concessão de crédito causadora de superendividamento de mutuário de baixa renda. Isso aqui é um caso interessante, julgado pelo magistrado Alex Custódio, na época era juiz, depois virou desembargador, não sei se ainda é, se não se aposentou. Lá no cartório dele, na vara, chegavam muitas ações de cobrança do Banrisul, e algumas chamaram a atenção dele. E ele pegou esse processo aí para fazer uma análise. E aí ele faz o seguinte. Eu tenho aqui uma servidora do Estado, ganha R$ 1.500. Valor que até para a época também era baixo. E o banco botou 3.000 à disposição dela no cheque especial. Tá? Cheque especial é taxa de 8%, 9%, 10% ou mais um mês. Pega 1.500 em março, está devendo 5.000 em dezembro, mais ou menos isso. E ela que ganhava pouco, né? Esse é o problema, né? Você põe dinheiro na mão de quem já está apertado. O que fazem com aposentados do INSS, toda hora pressionando crédito consignado. Servidores, eu não entendo.
né? Claro, é difícil, não é uma questão tão simples de falar isso, né? Porque cada um tem o seu desenho de vida e suas necessidades, né? Quem dera eu pudesse simplesmente fazer um juízo moral e dizer está errado e o mundo mudava, mas não é assim. Está bem além. Mas numa visão mais por cima, eu diria que isso é uma falha até de compreensão dos aspectos econômicos da vida, né? Na medida em que tem gente que, apesar de ganhar um salário bom e fixo, o sujeito rola créditos consignados há anos. Não, 3 vezes, 4 vezes por ano eu pego um consignado. Pô, mas tu paga por isso? Ele tem uma taxa de juros mais baixa, mas ele é ali 2,5% ao mês, tu paga 30% ao ano, às vezes um pouco menos, mas tu remunera esse valor aí. E aí parece que já vira meio que um complemento do salário. Então, uma parte do teu salário tu vira um escravo econômico, porque tu não para mais de fazer isso, né? Tu está sempre sendo assediado para pegar mais e mais dinheiro e tu não para de fazer isso e complementa a tua renda com um empréstimo bancário, né? Então, peraí, pega um crédito consignado e vai constrói imóveis, vai vender, vai alugar, né? Investe em alguma coisa que possa te dar o retorno que tu tem que devolver ao banco mais o teu lucro. Agora, não me tira crédito consignado para comprar celular, principalmente celulares caros. Imagine esse iPhone, quase 16 mil reais, né? Quer dizer, não tem, né, justificativa, a não ser esse status consumista que a gente vive, né? Hoje você pega em um carro popular, está 90 mil reais. Quer dizer, em um carro cujo preço vai se defasar rapidinho, você vai precisar fazer revisões, etc. 90 mil um carro popular. É complicado isso. Você vira um escravo econômico para ter uma pretensa satisfação em dirigir um carro. Simples. Mas como eu disse, né, eu estou falando por cima, né? Eu acho que cada um tem a sua história, suas perspectivas. Eu não posso generalizar e fazer um juízo moral, mas são coisas danosas, né? Eu vejo como pessoalmente danosas, o sujeito que se endivida, daqui a pouco ele fica a um passo do divórcio, né? Às vezes começa a beber, cai em depressão, né? Perde ali a esposa, tem menos contato com os filhos, tem uma série de problemas que vem junto no pacote. E aqui no caso, o magistrado disse o seguinte: olha aqui, esse crédito aqui é irresponsável. Então, não tem um estudo aqui de condições de pagamento dela, especificando, esclarecendo que isso ia colocar ela em insolvência. Tu não exigiu uma garantia dela, como é que tu entrega esse dinheiro assim para ela? Um empréstimo tu tem que ser respaldado em alguma coisa, senão você quebra o sistema. Você simplesmente entregou o dinheiro e pouco se importou que ela ia se quebrar como efetivamente ia. Se ela tirasse 100 reais dali do salário dela para te pagar esses 3 mil, coisa que ainda não era suficiente, ela ia ficar uma semana sem janta, sem almoço, principalmente se ela tiver família. Então, tu não estava nem aí, né? O problema é entregar e quem pegou, azar é o seu. Então, ele diz, olha, essa inadimplência é fato gerado pelo próprio banco, que induz as pessoas ao erro, a achar que pegar empréstimo é realizar sonhos, e que é tudo muito fácil, e que a vida vai bem. E aí ele começou a anular esses contratos. E começou a julgar improcedentes essas ações de cobrança do Banrisul. Depois ele recorreu, enfim, mas ele deu uma chapuletada bem interessante, dizendo que o banco atuou com culpa em elegendo, escolheu mal quem ele ia dar dinheiro, uma pessoa que não tinha condições de pagar aquilo ali, nem pagar sem ver a sua dignidade se esvair. Culpa em vigilando, não tinha cuidado nenhum com a capacidade econômica e financeira do sujeito, seguia adimplindo o contrato. E é justamente esse assédio de consumo que se pretende, né? Se pretende conter,
com a lei que surge ali, passou a viger em 2 de julho de 2021. Se 2021 era o ano do Covid, junto com 2020, eu acho que, não sei se 2021 não matou mais, pelo menos naquele arranque ali, de final de fevereiro, depois do Carnaval. É estranho, né? Depois do Carnaval a gente morre. Coisas de Brasil, né? Então, final de fevereiro começa ali um massacre, né? Que vai durante um bom tempo, acho que até abril, maio, não sei. Março, abril, uma matança diária de pessoas, que eu não sei se 2021 não foi pior. Até que a coisa começou a parar, né? Veio a vacinação em massa e começou a segurar. Mas aí nós temos a Lei de Prevenção e Tratamento do Superendividamento, a Lei 14.181, que entra para dentro do CDC, entra para dentro do Código de Defesa do Consumidor. É uma lei cuja metodologia já existe em países europeus, porque eles sofreram muito com a crise do subprime, isso lá em 2008, e desde então eles também estão tentando se recuperar. Houve muito desemprego, problemas econômicos na Itália, Espanha, Portugal, Grécia, e eles criaram uma norma para tentar evitar que as pessoas se afundassem numa ideia de superendividamento e que superendividadas pudessem voltar a ter uma vida econômica, que pudessem voltar a ter uma nova chance, né, de viver economicamente, porque você vive num sistema capitalista, você precisa sobreviver economicamente, e ter crédito é importante. E uma falha aqui ou acolá não pode te isolar para sempre disso. Então, a ideia foi prevenir e resgatar, né? Restaurar. Então, a gente vai ver ali algumas coisas ali, falando também do assédio ao consumo, né? Hoje você é assediado pelo WhatsApp, Facebook, Instagram. Crédito aqui, crédito ali, crédito fácil. Quanto mais fácil o crédito, maior a taxa de juros dele, mais difícil fica para você pagar. E a ideia é não deixar que as pessoas cheguem a esse limite. Tem até ali um direito de repactuação, conseguir criar um novo caminho de pagamento possível das dívidas, ao invés de deixar o sujeito massacrado com vários débitos lá numa vala geral, lá Serasa, SPC, um credit score bem comprometido. Então, se não existe aquela coisa da revisão pelo simples desequilíbrio, hoje ela vai voltar com base na questão de ausência de informações ou na falta de critérios do banco em conceder crédito a alguém já jogando o sujeito numa situação de penúria e aí se tornando culpado por isso. Ah, mas ele podia ter dito que não. Dependendo do caso, não. O assédio é tão forte, a publicidade é tão maciça, né? Os apelos de consumo são tão insistentes, né, que é complicado. Hoje você entra ali no Instagram, ali, pega alguns cases ali, principalmente médico, cirurgião plástico, estético. Tem cara ali que tem 1 milhão de seguidores. Tem gente que não tem dinheiro e paga uma cirurgia plástica, né, se endivida, e às vezes com um efeito, né, às vezes não tem nenhum efeito psicológico, né, o sofrimento interno ele não te abandona, né, necessariamente por uma mudança estética, mas é a estrutura gourmet, né, que se vende hoje, principalmente a partir das redes sociais, te coloca nessa necessidade, né, de quase te escravizar economicamente para adquirir certas coisas. Esse debate vai longe ali, tem vários livros falando sobre isso, até para quem se interessa em discussão desse consumo em excesso, consumismo. Tem um sociólogo polonês,
faleceu há pouco tempo, né? Era professor de Harvard, se não me engano, muito conhecido, muito famoso, Zygmunt Bauman. Quem puder ler alguma das obras dele, que vai ver um pouco, né, das críticas que se faz a esse consumo atual, né, e que também gera esse sobreendividamento e empobrecimento. Mas vamos falar sobre isso aula que vem, que é amanhã. Eu pretendo ver se eu já corrigi a prova de vocês e para falar um pouco dela e também continuar essa matéria aí, falando sobre isso lá. Alguma dúvida aqui, gente? Até agora tudo certo, professor. Dê uma olhadinha ali nos slides, tem bastante slide sobre esse tema. São 80 slides, então tem todo esse apanhado histórico aí da questão da evolução e tratamento das taxas de juros pela jurisprudência, né? Até o momento aí que a gente chega de uma liberdade muito grande das instituições financeiras, né? E aí vamos ver se essa modificação no CDC vai conter essa questão do endividamento das famílias brasileiras, que está altíssimo também, muito elevado, acho que 60% das famílias aí, ou mais até, estão com dívidas rolando, falta de emprego, baixa de salários e a inflação pegando, né? Professor, Sim. O neoliberalismo ele tem várias facetas, né? Tem vários modos de você entender ele. Você entenderia essa política agora, tipo, bem liberal dos bancos, assim, tu entende como um neoliberalismo isso? O neoliberalismo ele é destrutivo, né? Ele é uma faceta ruim do capitalismo, né? Assim como o socialismo e o comunismo têm as partes ruins dele, né? Seria interessante se o socialismo realmente realizasse aquela ideia de igualdade, acesso a todos, mas até hoje a gente não viu na prática isso acontecer. Então, acaba gerando, né, uma certa repulsa, né, muito grande. Aqui no Brasil a gente está muito dividido, né, nesse contexto, né? Mas, claro, nós estamos afetados por uma linha neoliberal, onde eles vão absorvendo a representação em setores de decisão, né? E eles vão te impondo comportamentos, né? E claro que os bancos eles atuam dentro dessa ideia liberal porque eles não querem regulação nenhuma, né? Eles querem se autorregular, né? Agora, tem uma série de coisas que o neoliberalismo vende e que eu acho danosas, né? Hoje, se antigamente ali você tinha aquela ideia da opressão do empregador sobre o empregado, né? E aí você precisava de direitos, né, para garantir um pouco mais de equilíbrio nessa relação de emprego, né, para evitar justamente essa exploração. Hoje eles conseguem incutir essa ideia de que todo sujeito é um empresário em potencial, né, vão se extinguindo as linhas de empregabilidade, onde o sujeito perde, né, uma série de garantias, né, que teria com carteira assinada e também acesso à previdência, para se tornar o seu empregador, né, uma espécie assim, né? Então você ganha na medida que você trabalha. Então hoje você não precisa se preocupar muito em exigir um excesso de trabalho de um sujeito que seria seu empregado, na medida em que você remunera ele pela quantidade de serviço que ele faz, como, por exemplo, um motorista de Uber. Então, por que eu vou cobrar dele se ele vai se autocobrar exageradamente, né? Então, você vai mudando algumas estruturas sem que a gente perceba que isso está acontecendo, né? Para trabalhar mais, talvez, e para ganhar menos, né? E viramos também objeto, né? Hoje né, você faz lá, você aparece no YouTube, no Instagram, você é um objeto daquela plataforma, né? Ela te usa para vender o que ela quiser e você vai lá porque isso te dá mais retorno também, ou porque lá no YouTube você é remunerado, mas você se torna um objeto de exploração dela. Então tem muitas coisas aí que o neoliberalismo traz e
o capitalismo necessariamente ele tem que ser contido, né? Para ele se tornar um pouco mais equilibrado, ele tem que ser constantemente controlado. Não pode ser um clima tão libertino assim, porque não existe, né, aquela chamada mão invisível do mercado do Adam Smith, que as coisas vão se ajeitar ao normal, né? E vem aí a China, né? Os Estados Unidos perdendo aí seu lugar de destaque. Não sei também até que ponto a China não vem com essa espécie de socialismo chinês estranho, né? Com muitos poucos ricos e muitos pobres e uma série de outras coisas também que para nós é difícil assimilar, né? Mas é um tema que vai longe, é um debate aí que vai... Há mais de uma aula. Ou várias aulas, mas aí já entra aí na filosofia, sociologia, economia, embora seja muito, muito necessário para os tempos atuais, né? Inclusive também sobre questões ambientais, né? O neoliberalismo é um consumista destrutivo, né, de recursos ambientais e, na medida que ele esgota um determinado espaço, ele vai para outro. Inclusive, o capitalismo ele não tem pátria, né? Eu ainda gosto mais dele do que o socialismo, mas ele tem uma série de tumores que a gente tem que identificar. Eu acho que se você vai defender uma bandeira, né, você traz as coisas boas, mas também tem que observar as coisas ruins e perigosas, né? E uma delas é não ter pátria. Tanto é que a mesma empresa que você vê criando uma filial grande num país democrático, ela tem uma empresa ainda maior num país em que existe uma não democracia, uma ditadura, que é a China, né? Então, tanto faz. Onde estiver dando, eu estou lá, né? Então, também tem, né, essas conotações negativas. Tá bem, então, gente? Então, Tá bem, professor. Continuamos, então, amanhã. O primeiro período é nosso. Boa noite. Até amanhã. Um Boa abraço noite. a todos. Abraço. Até mais.